Oi, meu nome é Brunella. Hoje eu estou aqui com o pastor Marcelo Lopes e a pastora Elane e nós vamos compartilhar com vocês um pouco da história da IMCC. Então, pastor, quem somos nós como IMCC? Nós somos uma comunidade cristã que ama Jesus, que busca viver o evangelho simples, puro e pleno, estabelecido nas Escrituras. Nós queremos, de forma muito intencional, amar as pessoas, entender que o reino ele tem um dono, que é Cristo. Nós vivemos por isso e para isso. Nós, como comunidade, nós andamos segundo o que as Escrituras nos ensinam. Nós buscamos todos os dias estar mais perto dessas instruções e viver o que essas instruções nos ensinam. E o que nos move? Assim? O nosso propósito como comunidade é amar as pessoas, sabe? Então nós entendemos que tudo tem relação com as pessoas. E aí nós nos movemos a partir disso, porque em tudo que a gente faz, em tudo que a gente quer de alguma forma alcançar vidas, levar essas pessoas para um lugar, e esse lugar é Cristo. Ainda sobre a nossa visão, tem muita relação com as pessoas e amar as pessoas, e pessoas reais, não pessoas ideais, porque nós somos pessoas imperfeitas que amam um Cristo perfeito e todos os dias queremos imitá-lo, queremos andar nessa direção. E essa comunidade, que eu costumo dizer comum, unidade, é que é o nosso alvo, sabe? É tentar trilhar caminhos em que todos andem com um propósito, que é o reino de Jesus. E, por acaso, eu costumo dizer, no meio do caminho tem uma instituição chamada Missão Caminho da Cruz, que é a partir dessa instituição que nós nos organizamos como igreja local, né, e conduzimos todos os propósitos, né, para alcançar mais pessoas a partir dessa instituição. Mas o nosso alvo sempre é o reino, e o reino ele está muito além de uma instituição, muito além de uma placa. O reino tem relação com pessoas. E nós estamos aqui todos os dias para amar, para cuidar, para respeitar as pessoas e levá-las, como eu já disse, para um lugar que é a vocação que cada um tem. Agora é uma pergunta que eu acho que todo mundo queria saber assim, aqui da igreja e também as pessoas que estão nos conhecendo agora, que é como que o senhor recebeu essa vocação? Assim. Eu me converti ainda bem jovem, eu não tive pais cristãos, mas eu tive o privilégio de ter pais que temiam o Senhor, mesmo não participando, mesmo não sendo ativos em uma comunidade. E após a minha conversão, as coisas foram acontecendo gradativamente, processo a processo. Eu costumo dizer que eu não pulei nenhuma etapa, eu cumpri todas as etapas, mesmo que essas etapas aconteceram de uma forma mais acelerada em alguns momentos, mas a partir desse encontro meu com o Senhor, eu comecei a buscá-lo, comecei a ler a sua palavra todos os dias, e as coisas foram acontecendo. Ainda bem jovem, entrei na liderança dos jovens na nossa antiga comunidade, e de lá fui trilhando e as coisas aconteceram. A Bíblia diz que quem deseja o episcopado, boa coisa deseja. E eu não desejei, as coisas aconteceram. E quando chegou, eu senti, né, esse chamado, aquilo que o Senhor estava estabelecendo, e eu segui, sabe? Mas inicialmente eu não busquei. Ele aconteceu pela bondade do Senhor, ele foi me alcançando, foi entendendo que eu, né, aceitaria o seu chamado, e a graça dele me alcançou, e a partir disso eu fui seguindo, fui fluindo, né, e foi assim, não teve um momento, eu, né, quero ser pastor. Foi acontecendo, porque eu sempre amei muito a noiva de Jesus, sabe, com as minhas limitações, ainda com a minha falta de sabedoria em muitas áreas, ainda com a minha maturidade em tratamento e treinamento, mas as coisas foram acontecendo e gradativamente o Senhor foi me levando para esse lugar
e eu fui me posicionando, eu fui aceitando, eu fui me desafiando, eu fui me colocando no lugar que é a vontade do Senhor, porque a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. E a partir dessa, né, que eu me coloquei, que eu me posicionei, o Senhor foi direcionando. Aí o Senhor me presenteou com a minha linda esposa, né, nós construímos família e o ministério, porque eu sempre entendi que na vida é Deus como a nossa prioridade e depois a nossa família. Aí em seguida vem o ministério, vem trabalho, lazer, todas as outras coisas, mas Deus e a família são prioridades. E a partir disso, nós construímos famílias alicerçadas, constroem comunidades alicerçadas, baseadas na palavra do Senhor. E foi assim, sabe, uma coisa que depois que você entende, porque como eu era muito jovem ainda, eu não entendia muito bem. E as coisas foram acontecendo, Deus vocaciona e o homem reconhece. Eu também tive o privilégio de ter bons mentores, bons pastores, pessoas que de fato enxergaram em mim. Eu acho que ainda antes de eu enxergar, sabe? Porque eu fui levado ao ministério bem jovem ainda, né? E o meu pastor, naquela atualidade, reconheceu isso e, né, com a graça do Senhor, com a bondade do Senhor, já são desde 2006 pastoreando. Eu comecei a pastorear com 23 anos. Imagino a igreja, né, com todo cuidado comigo. Eu sou muito grato também com a igreja que eu pastoreei por 11 anos, a primeira igreja que eu pastoreei por 11 anos, tiveram muito cuidado, muita paciência comigo, e assim foi muito bom, sabe, foi um aprendizado muito bom. E agora, depois de encerrar um ciclo, porque a vida da gente é feita de ciclos, depois de 19 anos numa mesma comunidade, chegou-se, né, o meu momento de finalizar aquele ciclo ali, mas o reino estava muito dentro de mim, sabe? E uma das coisas que eu elegi lá, fiz uma carta de agradecimento por toda a minha história, por todo o aprendizado, por tudo que eles participaram comigo. E quando eu fiz a carta, eu terminei a carta agradecendo e falando assim: eu seguirei no caminho da cruz, porque Jesus nunca foi uma opção para mim. Jesus é o plano A. Eu aprendi uma vez que Jesus não é o topo da lista, sabe? Jesus é a lista toda para mim. Então ele não é o número 1, ele é a pessoa que eu vivo por ele. Então a minha família é a partir de Cristo para glorificar o Senhor. E aí eu coloquei lá e, né, passou-se, né, um período e a gente resolveu, né, com algumas pessoas começar uma comunidade ainda sem nome, mas com muito amor no coração, muito amor pelas pessoas. E Deus nos presenteou e a gente estava pensando no nome, sabe? E eu tinha falado sobre Caminho da Cruz, e aí, né, o Wallace deu a ideia. A gente teve, são várias pessoas, né? Eu estou falando o nome aqui, mas foram muitas pessoas que estiveram com a gente, estão com a gente. E ele falou alguma coisa assim: por que não IMCC? Né? Naquele momento a gente, Igreja Missão Caminho da Cruz, é um nome fácil, e assim, casou com aquilo que o Senhor já tinha estabelecido no meu coração. E aí ficou, e a partir disso nós começamos na garagem lá da nossa casa, ainda com muito receio, no sentido de que não era uma igreja formada, eram poucas pessoas, mas pessoas, sabe, com desejo de servir a Jesus e com muitos desafios. Imagina, começar uma igreja numa garagem, pouco crédito, pastores ainda bem jovens, e Deus cuidou de tudo, sabe? E, assim, foram milagres, muitos milagres. Nós vamos completar 7 anos agora. Dá para escrever assim alguns livros com tantos milagres que nós temos vivenciado, sabe? Quantas pessoas boas que o Senhor tem nos presenteado. Aqueles que iniciaram lá na garagem, sabe? Depois aqueles que foram chegando no início da nossa comunidade, pessoas de longe que nós nem imaginaríamos conhecer. E hoje, nós que começamos na garagem somos pouca gente em comparação a tantas pessoas abençoadas que o Senhor nos presenteou. E continuam chegando pessoas, sabe, para unir a esse propósito, unir a esse entendimento do reino, que é cuidar de pessoas, que é amar as pessoas, que é viver a partir disso. Então, assim, é um resumo grande, mas a fala é essa aí.
Não é isso, amor? É isso. Ele já deu um spoiler, né, falando sobre a garagem, e eu acho que é uma coisa que todos nós queremos saber. Como que foi essa transição, assim, de congregação? Se você esperava isso e se você enfrentou desafios, né? Quais foram, assim, se você podia citar um desafio de transição de onde você estava, da congregação para a garagem? Da onde eu participei, da Sim, garagem? É porque era um modelo, eu costumo dizer que é um modelo diferente, que eu respeito, mas quando eu me desliguei, eu sabia que existiam algumas coisas que eu precisava ressignificar. Então, quando a gente começou na garagem, eu trouxe tudo de bom que eu aprendi, porque eu aprendi muita coisa boa, e algumas coisas, principalmente relacionadas ao tradicionalismo, porque a tradição é muito benéfica, mas o tradicionalismo, eu acho ele perigoso, porque eu nunca entendi que as regras elas são maiores do que as pessoas. Os mandamentos não. Mandamentos são para ser seguidos e a gente segue. Mas existem tradicionalismos e regras que foram no meio do caminho se achegando, sem fundamento. Então, tudo que eu aprendi de bom, porque eu aprendi muita coisa, eu fui formado com muita seriedade de pessoas, de homens de Deus, de mulheres de Deus, mas algumas coisas excederam e não fazia sentido para mim. Então, o maior desafio era ressignificar isso, fazer uma aculturação, eu costumo dizer, sair de uma cultura e passar por uma transformação para uma outra cultura. Então, foi o maior desafio e a preocupação de não ferir em hora nenhuma a palavra do Senhor, de em nenhum momento deixar de cumprir nenhum princípio, nenhum mandamento bíblico. Então, nós andamos a partir disso. A gente anda a partir dos princípios bíblicos, dos mandamentos bíblicos. Se a Bíblia diz que é sim, a gente diz que é sim. Se a Bíblia diz que é não, a gente diz que é não. E se não tem alguma relação, se é alguma coisa cultural, se é alguma coisa que veio de tradicionalismo, a gente fala, faz sentido ou não. Tem valor agregado para a gente seguir com esse costume ou não. Então, é mais ou menos isso. Eu cito até um exemplo. Tem comunidades que no final do culto, eles despedem com uma bênção apostólica. Eu acho importante isso. Mas isso não significa, por exemplo, se a gente não fizer isso, nós vamos deixar de ser de Cristo, sabe? Tem uma menção de Paulo de forma repetida sobre as cartas dele. Então a gente trouxe isso. Eu acho que isso é uma cultura muito legal. Então a gente aplica, sabe, com a maior leveza possível. E uma das premissas que nós temos é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é leve, o Evangelho de Cristo tem jugo suave e fardo leve. Tudo que excede a jugo suave e fardo leve, nós descartamos. Então, nós primamos pelo Evangelho de Jesus. Isso não significa que o Evangelho de Jesus é um evangelho fraco, é um evangelho frouxo, é um evangelho em que as pessoas podem fazer o que elas bem quiserem. Não, é um evangelho de renúncia, é um evangelho de cruz, mas é um evangelho de leveza, é um evangelho de alegria, é um evangelho de amor. Então, eu acredito nesse evangelho e eu vivo por ele todos os dias, e o maior desafio foi essa aculturação, de entender que o tradicionalismo, ele não nos leva a muita coisa. A tradição é muito importante e a gente segue, só que nada e ninguém pode substituir o que a palavra do Senhor nos ensina, e a gente anda acerca disso. E o maior desafio naquele momento de transição foi esse: não ferir o que a palavra do Senhor nos ensina, mas também deixar de carregar fardo que não é de Jesus. Mas é isso, e assim, eu conheço o pastor Marcelo como pessoa, como pastor, e a ideia desse vídeo é literalmente isso, que vocês conheçam, né, a história da IMCC, a nossa história como pessoas, né, como amor ao próximo, e ele é de verdade isso, a igreja é isso, nós somos um reflexo do que nós estamos sendo ensinados aqui. E como você vê o papel da igreja como comunidade, assim, e uns com os outros também? Assim, lá no início, nós definimos a nossa missão, visão, valores e crença. E por último, nós adicionamos o nosso propósito.
sabe? Eu aprendi recentemente que a visão a gente escreve a caneta. As estratégias a gente escreve a lápis, porque a gente pode começar de uma forma, faz ajuste, e eu entendo que a igreja, que uma igreja de Cristo, ela, né, tem ao mínimo 3 pilares. O principal, que é o pilar espiritual, que é regido pelo Senhor, que nos direciona todas as coisas. Tem o pilar eclesiástico, que trata de toda a liturgia, do culto, se tem culto assim, se não tem, né? Porque estou dizendo isso? Porque antes a gente não tinha célula, hoje a gente tem célula. E o nome a gente chama de grupo de vida. É uma forma que nós encontramos até num livro do Wayne Cordeiro, que nós encontramos essa palavra, faz muito sentido, sabe? Que é a geração de vidas a partir de pequenos grupos. Então, assim, a parte espiritual é uma visão que o Senhor, pela graça dele, me deu. E com isso, eu repassei, né, para as pessoas, para os demais pastores, para os demais líderes, e eles entenderam essa visão e nós caminhamos a partir dessa visão, sabe? Que é amar as pessoas, né? Tem muita relação com as pessoas. E aí, a partir disso, a gente caminha todos os dias. Eu estava lendo aqui um pouco do que a MCC representa, sabe? É um lugar de cura, porque como o nosso propósito são pessoas, a gente recebe muitas pessoas de diversas denominações, que já passaram, na verdade, por diversas denominações, que estavam paradas. Assim, eu posso dar uma margem aqui, um percentual, uma margem de pessoas, assim, ao menos 70% das pessoas vieram sem igrejas, decepcionadas com alguma coisa, não decepcionadas com Jesus, sabe? Nos deram uma outra oportunidade de apresentar esse Jesus. Então, nós não estamos aqui para dizer se a denominação A ou B está certa ou está errada, nós estamos aqui para anunciar Jesus, nós estamos aqui para levar as pessoas para esse lugar. E aqui a gente trabalha pertencimento. Gerar pertencimento nas pessoas. O que é gerar pertencimento? É as pessoas serem ouvidas. Por quê? A inclusão traz todo mundo. A inclusão coloca todo mundo na mesa. Mas as pessoas só sentem-se pertencentes quando elas são ouvidas. E aqui a gente quer trazer todo mundo para essa mesa e as pessoas têm a oportunidade para falar. De fato, nós estamos aqui para ouvir, para construir, sabe, uns aos outros, como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o homem. Nós estamos aqui para todos os dias sentar para aprender e ensinar. Então, sabe, é um conjunto de situações que a gente vive a partir disso para levar as pessoas para esse lugar que é a vocação de cada uma e viver essa comunidade e ser pertencente, sabe, do reino que é muito maior do que uma instituição, que é muito maior do que uma denominação. O reino é de Deus, o reino é de Cristo. Ele disse, né, meu é o reino, meu é o poder. Então a gente anda pelo reino de Jesus. A gente anda, caminha para glorificar o reino dele em comum unidade e que as pessoas se sintam pertencentes, porque todo mundo é importante. Todo mundo é importante. E quando a gente está sentado na mesa, como Cristo diversas vezes se assentou, ele trazia, ele nivelava. Não tinha ninguém maior do que ninguém, sabe? Então o reino é isso. São de pessoas importantes que desenvolvem cada uma a sua vocação e fluem para a glória de Jesus. Você falou aí da estratégia, a estratégia que é escrita lá. Sim. E quando fala-se de receber pessoas, né, esse amor pelas pessoas, a gente recebe estratégia. Por mais que as pessoas, nós recebemos pessoas aqui feridas, mas cada pessoa carrega algo dentro de si, e algo muito especial, e nós recebemos isso, né? Pessoas especiais, palavras especiais. Nós temos aprendido muito com pessoas que chegaram aqui, talvez feridas, né? E nós aprendemos muito com essas pessoas. A cada dia amar mais. E como eu estava dizendo,
Cada pessoa carrega algo especial. E essas estratégias, nós também recebemos dessas pessoas que chegaram aqui feridas e nós conseguimos, né, aprender muito com essas pessoas, né? Você falando um pouco aí sobre as estratégias, que as estratégias elas são escritas a lápis. E quando nós recebemos pessoas, né, nós recebemos aqui pessoas de vários lugares, pessoas que você também falou, né, feridas, mas que nós podemos extrair tantas coisas boas, nós podemos aprender tantas coisas boas com essas pessoas e que nos deram também estratégias, né? Nós só avançamos porque foi através dessas pessoas, né, que juntamente conosco na caminhada nos ajudam todos os dias. A gente nem tem palavras para agradecer ao Senhor por tantas pessoas especiais, por tantas pessoas boas que Ele tem colocado no nosso caminho, nos dando estratégias para o reino, né? Para dissipar aí o inferno e a igreja do Senhor ser mais que vencedora. Amém. É muito importante isso que a Elaine falou, porque a visão dela sobre o assunto é diferente, né? Porque ela acaba observando mais, né, como mulher, e ela tem esse cuidado, né, de cuidar nos bastidores, né, de nós, de olhar com o olho de amor, de conseguir entender melhor, porque o homem às vezes ele não tem essa percepção que a mulher tem, e ela tem sido essa cura, né, para nós aqui na MCC. E junto com esse sentimento de comunidade, como que vocês experimentam olhar para a IMCC do passado e hoje olhar como ela está atualmente? Eu costumo dizer que nós estamos em construção, sabe? E a construção, ela tem etapas. A construção, né, tem planejamento e as etapas. Então, sabe, a cada ano que passa, a gente vai sendo construído, sendo moldado pelo Senhor e olhar para trás, sabe, lá no início, ver pessoas com muito, sabe, temor, muito desejo, sabe, de cumprir um reino e gradativamente nós vamos caminhando nessa direção. E olhando hoje, ainda são 7 anos, são poucos anos para uma comunidade, para uma instituição, mas são muitos milagres. E uma coisa que me alegra é continuar olhando para as pessoas, sabe, com esse mesmo desejo, com esse mesmo fervor, com esse mesmo amor, sabe, que a gente começou lá atrás, com pouco planejamento, né, com poucos recursos, com poucas pessoas, e o Senhor tem trazido mais maturidade para nós e mais pessoas, porque as pessoas é quem formam instituições, pessoas do bem, sabe? E é uma coisa que a gente fica muito feliz em olhar para ver que existe uma essência, a gente não quer nunca perder essa essência, sabe, Brunella? A mesma essência de cuidado, de amor. Se hoje, né, nós estamos em uma construção, em uma etapa né, que de alguma forma avançamos, mas a nossa essência não pode ficar para trás, independente de onde nós estávamos, independente de onde nós estávamos, independente de onde nós estamos, independente de onde nós vamos chegar, sabe? A gente precisa manter, sabe, essa essência de Jesus em nós, que é amar as pessoas de verdade, não é amar apenas os dons, os talentos, porque as pessoas são mais importantes. Nós acreditamos nos dons das pessoas, nós acreditamos que cada um tem um chamado muito importante para o reino, mas as pessoas são mais importantes do que tudo. Então a gente ama as pessoas e de alguma forma leva as pessoas para cumprirem esse chamado e essa vocação que elas possuem. Então é isso, sabe? Chegar aonde for, mas com a mesma essência, olhar assim. Hoje nós estamos melhores nisso aqui, porque nós já aprendemos, estamos aprendendo continuamente. Mas o que não pode faltar, sabe, é essa alegria de servir a Jesus, essa disponibilidade com o reino, e esse amor de verdade, sabe, sem nada em troca. E é por isso que eu vivo, sabe, que eu acredito muito nesse evangelho,
sabe, sem barganha, sem troca. É um evangelho, sim, de muita disponibilidade, mas é um evangelho de Jesus que, sabe, nos leva para uma direção que é de bondade, sabe, que é de ser melhor todos os dias. Então, essa construção que nós estamos seguindo, vamos chegar no 7º ano, se o Senhor não voltar para nos buscar, né, quando Ele quiser, nós vamos seguir e nós vamos, de alguma forma, né, compartilhar, reverberar essa cultura que o Senhor nos deu para as próximas gerações, que é amar as pessoas como elas são, que é, né, trazer a primazia do reino. E nunca, uma das coisas que eu sempre falo aqui, a gente vai errar em muitas coisas, né? Mas uma das coisas que nós não vamos errar, e nisso não é por orgulho nem prepotência, não. É porque se a gente errar, nós vamos pedir perdão e vamos voltar atrás, que é na palavra do Senhor. Nós vamos sempre prezar pela pureza da palavra do Senhor. Nós não vamos escolher textos, nós não vamos andar em direção a um ou outro testamento. Nós vamos cumprir o que a palavra diz, sabe? Nós vamos olhar para ela na sua verdade, na sua essência. Vamos caminhar todos os dias a partir dessa verdade, né? E vamos nortear aí, vamos transferir isso, sabe, para as próximas gerações. Aqui a gente já faz o planejamento, a gente fez um planejamento aí de 5, 10, 15, 20, 25, 30 anos na frente, se Jesus não voltar. Então a gente inclusive já pensa como é que vão ser esses processos, a sucessão, né, de tudo, porque a gente passa, né, as gerações vêm, mas o reino não. Eu costumo dizer que o reino está em movimento e o reino é muito atual. Mas a essência, que é amar a Jesus, que é cuidar da noiva dele, é que nós vamos passar, estamos passando todos os dias aqui para os líderes, né, para os líderes reverberarem aí sobre toda a nossa comunidade, com quem a gente tem acesso, com quem a gente pode, porque nós aprendemos que pastores têm cheiro de ovelha. Para mim não faz sentido nenhum ser pastor por estar no altar, sabe? É um dos ofícios estar no altar, é um dos ofícios ministrar, mas, sabe, o que faz muito sentido para mim é a vida na vida, sabe? É tempo de mesa, é tempo de estar perto, sabe? E ter cheiro de ovelha. Pastor tem que ter cheiro de ovelha. Ele falando sobre essa essência, a gente falando um pouco sobre essa essência de amar, de cuidar das pessoas, é tão gratificante que quando a gente escuta, né, relato, né, o que te fez, né, gostar da IMCC, ficar na IMCC, e a gente escutar, assim, né, das pessoas, que foi a forma como ela foi tratada, a forma como ela foi recebida, né, ela sentir esse aconchego, né, da nossa comunidade. É isso que a gente tenta transmitir, sabe? Esse amor pelas almas, amor pelas pessoas, o tratamento, o cuidado. Então, assim, quando a gente escuta isso, a gente percebe que a gente está no caminho certo, que a gente está conseguindo passar aquilo que vem, sabe, de dentro, aquilo que a gente realmente sente, que é o nosso amor pelas pessoas, que é o cuidado. E aí a gente escutar o principal motivo pelo qual a pessoa, né, ficou aqui, que elas estão sentindo realmente essa essência de Cristo. E foi isso que ele deixou para nós, sabe? Para que nós pudéssemos amar uns aos outros, demonstrar isso todos os dias, que é o amor dele. E, gente, aqui na igreja a gente tem algumas frases que o pastor repete, assim, né? E eu também fiquei curiosa para saber qual o conceito da frase: amar as pessoas reais e não as ideais. Eu aprendi que todo mundo de longe é perfeito, sabe? E pessoas ideais é uma utopia. Normalmente a gente cria uma imagem das pessoas como se elas fossem perfeitas. Então, pessoas ideais não existem, porque em algum momento, eu costumo dizer aqui, ensinar, de forma intencional ou não, eu vou pisar no pé de alguém. E eu espero que seja de forma
não intencional. E essa pessoa vai precisar me suportar, sabe? Dar suporte naquele momento para mim e me dar um crédito por isso. Então são pessoas reais, em algum momento, mesmo sem intenção, porque eu não tenho intenção de magoar, de chatear, de pisar no pé de ninguém. Mas em algum momento pode ser que aconteça. Sabe? Por isso, amar pessoas reais e não ideais. Da mesma forma que vai e vem. Então, eu aprendi a não criar muitas expectativas. Porque se o nível de expectativa está muito alto, o nível de frustração está ligado diretamente a isso. Então, pessoas reais falham. Sabe? Falha é normal, pecado é perigoso. Então, falha todo mundo tem. Pecado a gente tem que tratar, tem que corrigir. E a pessoa precisa se arrepender. Por quê? Arrependimento gera metanoia, mudança de mente. Remorso não. Remorso a pessoa só fica ali naquele momento que errou. Então a gente acredita na palavra porque a palavra gera arrependimento, sabe? E transformação. Mas pessoa real tem falha, é imperfeito. Só Jesus que não é imperfeito, ele é perfeito. Então, por isso que a gente precisa amar pessoas reais e não ideais, porque senão a gente vai viver num mundo de Bob, que fala? Não tem esse mundo, não tem, sabe? E aí a gente precisa suportar um ao outro, né? E esticar as pessoas para o lugar que elas precisam estar. Eu aprendo isso todos os dias, eu sou esticado e eu quero também esticar as pessoas no bom sentido, para elas cumprirem de fato aquilo que o Senhor estabeleceu. Porque o maior desafio é saber o porquê. Então o meu papel, o nosso papel como pastor, é levar as pessoas para entenderem a sua identidade, o seu porquê. Porque depois que eu descubro o meu porquê, aí eu já não fico oscilando, eu já não fico buscando fugas. E aí, sabe, eu fluo naquilo e para aquilo que o Senhor estabeleceu para mim. Aí eu já não vivo mais de aceitação de terceiros. Ninguém precisa ficar me aprovando, porque o Senhor, eu sou filho amado. Depois que eu começo a aceitar e a entender isso, não é mais o que as pessoas falam, é o que o Senhor estabeleceu para a minha vida. Então, eu não sofro mais, porque em algum momento alguém, né, pode não gostar de mim, e está tudo bem também por isso, porque eu não sou ideal, eu sou real, sou uma pessoa real. E é isso aí. O que significa para vocês priorizar as pessoas acima das regras humanas? E se você podia dar um exemplo sobre isso. Sim. Eu li uma frase uma vez que as pessoas estavam muito preocupadas com os tijolos, sabe? E templo é o templo. Templo é um lugar em que a gente reúne pessoas, é importante para uma comunidade, mas o templo, as paredes, elas não são mais valiosas do que as pessoas. O tradicionalismo, que tem muita relação com as regras, não pode ser maior do que as pessoas. E isso que eu me movo a partir disso, porque o Evangelho de Jesus, ele não traz, sabe, esse peso dessas regras. Ele tem responsabilidade. O Evangelho é de responsabilidade. Mas aí quando você pensa, por que as regras então estão acima das pessoas? Um exemplo, eu já vi de tudo um pouco. Eu já vi pessoas que erraram, que quebraram mandamentos bíblicos e precisavam ser disciplinadas, precisavam ser orientadas, mas elas também precisavam ser amadas. Então, eu não posso trazer um juízo sem um arrependimento, sem oferecer o arrependimento que o próprio Cristo ofereceu. Então, eu já vi por muitas vezes as regras se valerem mais do que a misericórdia. Se a gente parar para pensar em Jesus, Jesus era judeu, mas ele nunca pregou o judaísmo. O evangelho de Jesus está muito acima de uma religião. Então, eu não posso colocar o evangelho de Jesus numa caixa. Infelizmente, a religiosidade causa bolhas e coloca as pessoas dentro daquelas bolhas e faz com que aquelas pessoas achem que aquilo ali é o evangelho, mas o evangelho de Jesus nunca foi
sobre uma bolha. O evangelho de Jesus é muito maior do que qualquer religião. Então, por isso que o evangelho precisa estar acima de qualquer coisa. E é um desafio, porque a gente caminha numa direção em que as pessoas querem converter e convencer as pessoas não para Jesus, mas para uma instituição, sabe? Para um modelo de teologia. Ah, eu sou calvinista, eu sou arminiano, eu sou pré-tribulacionista, eu sou pós-tribulacionista. E não cabe, o evangelho de Jesus não cabe, sabe? O evangelho de Jesus é vida, é plenitude. Então a gente precisa viver a partir do evangelho de Jesus, porque o evangelho de Jesus é salvação, é transformação de caráter, sabe? A gente olha para o evangelho de Jesus e vê uma pessoa transformada e a gente fala, mas como pode isso? Sabe? É o evangelho de Jesus que faz. Tem um autor que fala assim, tudo de bom que você vê em mim é Jesus. Tudo de mal que você vê em mim sou eu mesmo. Sabe? Então tudo que eu tenho de bom, tudo que nós temos de bom, não é nosso, é de Jesus. Porque é a essência dele, é a essência do Espírito dele que habita em nós, sabe, que nos transforma. Fala, vou ser melhor todos os dias. Não no intuito de dizer, nossa, eu sou bom, porque bom é Deus. Então, o evangelho é isso. E a religiosidade não. Ela quer nos prender a um molde, ela quer nos colocar dentro de uma caixinha, sabe? Ela quer dizer que ela é melhor do que a outra. E o evangelho de Jesus, ele não disputa com ninguém, ele não precisa, sabe? Ele é a vida em si. Como Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e ele é a vida. Então, a gente flui a partir dele. Amém. A gente tem falado sobre que nós estamos em construção, né? Então, o que você deseja construir ou aprender enquanto estamos, né, nesse processo de construção? A vida é uma escala de transformações, sabe? Então, hoje, o que eu busco? Sabe, eu quero estar mais perto do Senhor, eu quero entender mais as pessoas. Então, hoje eu me dedico parte da minha vida, sabe, a estudar um pouco sobre as pessoas, porque cada um tem uma criação, veio de uma cultura, e todo mundo é importante. Jesus nunca fez acepção de nenhuma das pessoas, sabe? E eu olho para o Evangelho e tento, né, me aproximar com toda, né, a minha imperfeição, mas de olhar para esse Evangelho, olhar para esse Cristo que eu acredito, sabe, que é o autor de tudo e é por quem eu vivo, e sabe, entendendo isso, me aproximando das pessoas. Então, o que o Marcelo, né, faz hoje? Sabe, ele procura entender as pessoas com suas personalidades, né? Primeiro os seus dons espirituais, dons de serviço, dons ministeriais, aí entender um pouco de temperamento das pessoas, entender um pouco da cultura que as pessoas vieram. Por exemplo, se uma pessoa vem de uma casa que sempre teve muita gente, essa pessoa ela vai estar acostumada a um ambiente com muitas pessoas. Um casal amigo nosso, inclusive, que nos ensinou isso. E aí, por exemplo, ele veio de uma casa com muita gente. E a esposa de uma casa com pouca gente. Então, a gente precisa também entender, né, que algumas pessoas vão estar mais confortáveis com a sua privacidade e outras na coletividade. E aí, quando você começa a entender as pessoas, aí você vai conseguir levar as pessoas também, porque a identidade nossa, ela é gerada por muitas coisas. Primeiro, entender que somos filhos. Segundo, entender qual é a minha vocação dentro dos dons ministeriais, que são 5, fluir a partir deles. Entender quais os dons espirituais que eu recebi. Entender quais os dons de serviço que eu tenho. Entender que a minha vida precisa estar carregada do fruto do Espírito, sabe? E, de alguma forma, transbordar desse fruto do Espírito. Mas eu também sou ser humano. Eu tenho raiva. Eu preciso saber qual que é a minha linguagem primária do amor e também,
né, do meu cônjuge, dos meus filhos e das pessoas. Porque imagina se você faz um raio-x de uma pessoa e você tem todos esses adjetivos dela. Você vai conseguir essa pessoa, sabe, alcançar aí para o lugar que ela tem. Porque todo mundo é importante. Talvez um mais estourado, talvez um mais melancólico, sabe, talvez um mais recanteado, talvez um mais analítico, mas todo mundo é importante. Então a ideia é o Marcelo ser uma pessoa melhor nesse sentido, de autoconhecimento e também para conhecer melhor as pessoas e levá-las para esse lugar, sabe, de entendimento. Por isso que as nossas saúdes aqui, que a gente trata no ABA, tem muita relação com isso. Aproveitando, nós falamos das 5 saúdes, que é espiritual, é normal de qualquer instituição que preza por Jesus, né, viver por uma vida espiritual. Só que a gente também tem a emocional, saúde física, saúde familiar e saúde financeira. Porque imagina que você está com sua saúde espiritual muito boa, mas está com a emocional abalada, vai interferir na emocional. Está com a financeira abalada, vai interferir na espiritual. Está com a familiar, né, com algum distúrbio, vai interferir. Está com a saúde física também, que a gente fala pouco nas comunidades, vai de alguma forma interferir na sua saúde espiritual. Então, é um contexto muito amplo, mas, né, eu tô me dedicando para esse autoconhecimento, para continuar ajudando as pessoas a fluírem também. E para fechar essa sua fala, né, concluir, a união, a junção dessa diversidade, o que a gente costuma dizer aqui, o que nos une nessa diversidade é o entendimento do propósito, estarmos alinhados no mesmo propósito. Então é isso, nessa diversidade, né, que nós temos aqui de pessoas, de temperamentos diferentes, de pensamentos diferentes, a união, é entender o nosso propósito, né, que nós estamos no mesmo pensamento, na mesma linha, no mesmo propósito. Acho que é isso. É isso. Respeitando os estilos, a gente costuma dizer, sabe? Porque talvez uns mais tradicionais, talvez uns mais avivados, pentecostais, talvez uns de barba, outros sem barba, talvez uns de cabelo comprido e outros de cabelo curto. Se não fere a palavra, para a gente não tem problema nenhum. Então a gente respeita as pessoas como elas são e essa diversidade, porque igualdade não gera. Igualdade não consegue gerar. O que gera é diversidade. Então a gente precisa da diversidade, inclusive, para continuar gerando pessoas e continuar avançando com o reino. Porque as pessoas, elas nos fazem melhor. Porque eu pego o que a Brunella tem de bom, trago para mim. Pego o que a pastora Elaine tem de bom, trago para mim. E assim, sabe, é um conjunto, uma diversidade de pessoas boas que o reino tem, e a gente flui. Tanto é que os apóstolos, cada um tinha um estilo, tinha uma forma, né, tinha um trabalho, e nunca foi problema para Cristo isso, nunca foi. Falando de inclusão de pessoas, eu estava lembrando aqui, na nossa comunidade nós começamos bem pequeno, e nós já começamos com 2 pastores, eu e o pastor Isaac. Depois chegou o pastor Renato e o pastor Wagner, e agora nós estamos formando mais pastores, o Aldo e o Santo. Chegou depois o Osiel, o Igor. E aí, eu posso falar outros aqui, mas para não ser injusto, tem chegado uma galera muito boa, que às vezes nem tem essa nomenclatura ministerial, mas tem uma vocação de pastorado, tem uma vocação de evangelista, de cuidado, de mestre. E nós estamos levando essas pessoas para esse lugar, sabe? Por que eu estou dizendo isso? Até antes, 2 pastores eram suficientes. Se a gente for colocar assim, até 200 pessoas, 2 pastores conseguem pastorear, mas a gente nunca pensou nisso. Depois veio, graças a Deus, os grupos de vida, a liderança dos grupos de vida, sabe? São pequenos grupos que são pastoreados por pessoas que amam a Jesus também. E é isso, sabe? Essa diversidade e essa inclusão que o reino nos proporciona. Então nós não queremos
parar em mim, né, nos pastores da igreja. Não, nós queremos avançar porque todo mundo é importante, todo mundo, né, busca caminhar nessa direção, e graças a Deus nós temos líderes abençoados, pastores abençoados, membros abençoados, aqueles que começaram desde a garagem, aqueles que chegaram no início aqui e aqueles que estão chegando hoje. Todo mundo é muito importante. Então a gente quer de fato, caminhar com todo mundo. Quando tem uma parábola que Jesus conta de um fazendeiro que chamou pessoas para trabalhar na sua fazenda, e ele pegou uma galera que começou cedo e pegou uma galera que também no final da tarde. Quando a gente olha para aquela parábola, humanamente a gente, né, imagina como aqueles trabalhadores, porque o senhor daquela fazenda mandou pagar quem tinha começado há menos tempo até quem tinha começado desde o início da jornada, e ele deu o mesmo valor para as pessoas. Ele pagou o mesmo valor para quem trabalhou menos do que para quem trabalhou mais tempo. E aqueles que trabalharam mais tempo falaram assim: mas é injusto, eu trabalhei o dia todo, peguei o sol todo. E o senhor da fazenda falou: vem cá, eu combinei o que com você? Sabe? E o reino é assim. A gente entende que o reino, ele não tem pessoas mais importantes ou menos importantes. Aqueles que chegaram depois ou antes, todo mundo é importante, sabe? A gente flui, a gente caminha gerando isso, sabe? E acreditando nisso. Todo mundo é importante, cada um cumprindo a sua vocação, e o nosso papel é conduzir as pessoas para esse lugar e para fluir. E eu acredito muito que o Senhor tem nos preparado, sabe? Nós estamos mirando lá na frente para alguns projetos, sabe? E para as pessoas que já estão dando frutos, continuarem dando frutos. Então a nossa expectativa é essa, sabe? De alcançar mais vidas para Jesus, para o reino dele, em nome de Jesus. E é engraçado que é essa diversidade que nos faz pertencer, né? Que nos faz nos encaixar. E eu sempre falo assim, quando eu estou conversando com as pessoas, que aqui a gente sempre fala essa frase também, né? Lugar de pertencer. E é onde a gente consegue se encaixar no lugar com as pessoas, achar outros iguais, e também e as diferenças daqueles que não são iguais se juntam com a gente, né? Se aperfeiçoam, né? E como que a gente pode garantir ouvir todas as vozes da comunidade, né? Porque uma comunidade como a nossa, que está crescendo tão rápido, tanta gente nova chegando, como foi falado aqui, como conseguir ouvir essas pessoas, as vozes delas, o lamento, o sentimento, às vezes, né, uma dor, e sendo uma igreja grande, isso não vai conseguir só no tempo, né? O tempo é muito importante, mas o tempo no templo é muito pequeno. Então a vida na vida, uma vida em Deus que a gente estabelece, é que norteia o nosso modelo de comunidade. E como ouvir todo mundo? Quando Moisés estava lá, né, ouvindo todo mundo, qual foi o conselho de Jetro? Jetro falou com Moisés: Moisés, do jeito que está, você vai morrer e não vai atender as pessoas, que é muita gente para você atender. Separe pessoas boas, de índole, de caráter, e para te ajudar. E os problemas mais sérios, pede para trazer para vocês. E pela graça de Deus, nós não começamos com células, mas logo depois nós já iniciamos. Isso me traz muita paz, porque existem líderes sérios, com seus estilos que eu respeito, mas homens e mulheres tementes ao Senhor, que amam a Jesus e que vai conseguir dar voz para todo mundo, porque nos grupos de vida todo mundo fala, todo mundo é ouvido. Então isso gera pertencimento para as pessoas. E nós, como pastores, uma das coisas que eu sempre entendi é estar disponível. Uma das coisas que sempre me marca, que eu já li uma vez, já ouvi umas pessoas falando, às vezes acontece comigo também, as pessoas falam assim: pastor, tô te ligando aqui, você me desculpa, eu tô te incomodando, ou tô te mandando essa mensagem, você me desculpa e tal. Quem aceita pastorado precisa entender. Na minha opinião, não dá para tirar carrapicho de longe.
só dá para tirar carrapicho de perto. Só dá para ter cheiro de ovelha, eu repito, de perto. Então, como é que você não vai ser acessível? E as pessoas acabam criando uma imagem né, do pastor, assim, sempre muito, né, inacessível. E eu não gosto muito desse modelo. Eu quero estar acessível para as pessoas. As pessoas quiserem falar comigo, elas vão conseguir falar comigo. Talvez na agenda ali, né, do dia, pode ser que não, mas eu vou estar sempre acessível. E eu vou priorizar. É uma coisa muito séria, eu vou mudar a minha agenda para atender. Eu vou mudar a minha agenda para, de alguma forma, me fazer presente ali. Porque se de fato o propósito é pessoa, a missão é pessoa, a visão tem relação com pessoas, como é que eu não vou, ou nós não vamos estar acessíveis para ouvir as pessoas? Então, é assim, é a partir da liderança da nossa comunidade e minha, né, da pastora e dos pastores, das pastoras que tem, que nós fazemos chegar isso em todo mundo, junto com todos os líderes, sabe? Quer falar com a gente, nós vamos estar aqui para atender, né, com o coração aberto, para todo mundo, sabe? Só faz sentido para mim. Pastor, mas a igreja vai ficar maior ainda em número de pessoas? Nós vamos encontrar uma forma de organizar isso a cada dia para continuar, sabe, alcançando as pessoas, porque na minha opinião não faz muito sentido uma igreja numericamente sem vida na vida, sabe? Então, lógico que a gente vai trabalhar essa organização, com mais pessoas para ouvir também. E é isso, é tudo sobre pessoas. Não faz sentido nenhum se não tiver essa relação aí, né, e essa aproximação com as pessoas. E é de verdade, viu, gente? É acessível mesmo. E assim, estando acessível às pessoas, quais os principais desafios que você percebe, assim, que elas enfrentam, sabe? Na vida? Na maioria das vezes, todo mundo, eu entendi também, eu já passei muito por isso, todo mundo tem um pouco de crise de identidade. E todo mundo está sujeito a falhas. As pessoas estão muito presas ao que aconteceu e que não volta mais. Então, uma das coisas que eu sempre aconselho aceita, porque o passado não me define e não nos define. Só que ele quer nos prender lá. Uma das armas, inclusive, do adversário é prender as pessoas no passado. Porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não. Em Jesus é novidade de vida. A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pastor, mas eu já era da igreja. Gente, quem é que não toma uma decisão errada? Mesmo estando em uma instituição, tomou uma decisão errada. E agora? Eu vou ficar preso naquele passado? Não. Sabe? Eu costumo dizer, a gente erra, a gente aprende por consequência ou por sabedoria. Por sabedoria é a melhor forma de aprender, mas nem sempre a gente aprende por sabedoria, às vezes a gente aprende por consequência. E aí você vai invalidar tudo que Jesus fez, tudo que ele suportou, tudo que ele pagou na cruz do Calvário pelos nossos pecados, para ficar preso no passado? Não. Eu sempre ensino, errou, não erra mais. Sabe, naquele erro não. Vamos seguir, vamos ter essa oportunidade de vida nova em Jesus. As pessoas ficam muito presas no passado. Se resumindo o que você perguntou, isso acaba travando as pessoas de viverem o novo do Senhor, experimentarem tudo que o Senhor tem para todo mundo. Como podemos avaliar o sucesso do nosso propósito e missão, saber se estamos indo para o caminho certo em relação à transformação, no caso a metanoia, né, e o sentimento de pertencimento das pessoas aqui na nossa comunidade? Sucesso é muito subjetivo, né? Assim, a gente olha para transformação, sabe? Vidas estão sendo transformadas. O Marcelo de ontem e o Marcelo de hoje, qual é melhor? Melhor no sentido coletivo e
pai melhor, um profissional melhor, um líder melhor, um liderado melhor, sabe? É isso que faz a gente entender, porque sucesso é você ser melhor de forma a alcançar outras pessoas, sabe? Então, se a nossa comunidade, ela gera pessoas de caráter, pessoas que entendem a sua vocação, pessoas que querem levar outras pessoas para esse lugar, isso é sucesso. Pessoas que querem que outras pessoas sejam melhores. Pessoas, inclusive, que sejam melhores do que eu, sejam melhores do que nós. Então, essa é a verdade do Evangelho, porque quando Maria chegou para visitar Isabel, mesmo Isabel carregando João Batista, ela sabia que o que Maria carregava era muito maior. Sabe? A gente precisa, inclusive, entender isso, que tem muita gente que carrega algo muito maior do que a gente. E a gente precisa levar essas pessoas. Eu costumo usar a palavra catapultar. Então, tem gente que carrega algo muito maior do que a gente. E o nosso papel é catapultar essas pessoas para esse lugar, sabe? Mostrar para elas, em algum momento, a melhor forma, mas o que elas carregam, elas precisam fluir a partir disso, e o nosso papel é esse, sabe? É levar as pessoas para esse lugar. Então, a definição de sucesso para nós é pais melhores, filhos melhores, maridos melhores, esposas melhores, profissionais melhores, porque isso glorifica o Senhor. Porque o nosso caráter, como servos de Cristo, glorificam Ele. E essa conjuntura de adjetivos precisam glorificar o Senhor. Se as pessoas olham para nós, em todos os ambientes, familiar, corporativo, cristão, e veem pessoas boas, nós estamos refletindo Jesus. E é isso que a gente quer todos os dias, sabe? Refletir, sabe, esse bom perfume de Cristo e exalar aí sobre todas as pessoas que nós convivemos. Amém. Glória a Deus. Agora essa pergunta vai para a Elaine, né? Como que é acompanhar isso tudo desde o início? Porque você não só viu, né? Você participou, você esteve do lado nessa trajetória de submissão também, porque até então era o chamado dele, né? E você olhou para ele e você quis, né? Porque eu acredito que a esposa, como submissa e sábia, ela tem que querer estar no lugar de submissão. Como foi para você olhar isso tudo de perto? Então, na realidade, é o que a gente vem trabalhando aqui, entendimento de propósito, entender o seu chamado, a sua vocação, entender a sua identidade. E acho que nós crescemos juntos, né, amor? Nós conseguimos crescer nesse entendimento juntos. Não é fácil, né? Não posso negar aqui, né, que não é fácil, mas em tudo nós podemos ver a mão do Senhor. E quando eu entendi para que e por que eu recebi o chamado, e por que e para que ele recebeu o chamado, acho que fica muito mais fluido quando a gente entende realmente o que o Senhor requer de nós, porque foi o que eu falei aqui. Amar as pessoas é quando nós entendemos o amor de Jesus. Quando Paulo disse que sede meus imitadores, né, assim como eu sou de Cristo, eu entendo que imitar a Jesus, que é o que acho que o que nos rege aqui como comum unidade, como comunidade, é o que nós falamos aqui, acho que vai ser resumido em tudo, que é o amor pelas pessoas. Quando nós falamos disso, nós entendemos que Jesus, ele amou as pessoas, Jesus cuidou das pessoas. E aí, quando eu tenho essa missão juntamente com ele, que eu entendo essa vocação, e acima de tudo, amar as pessoas, eu acho que isso resume a minha missão, quanto pessoa, quanto esposa, quanto serva do Senhor, no pastoreio, né, que é cuidar das pessoas, que é amar as pessoas, porque você só consegue
ter um pastoreio de sucesso, um pastoreio bem-sucedido, quando você, de fato, entende que você é um imitador de Cristo, que é amar as pessoas, que é levar as pessoas aonde você vai, no coração, né, e cuidar das pessoas. Isso é gratificante para mim, porque eu, na verdade, eu fui afiada por ele, né? Eu posso dizer que eu fui muito afiada por ele, porque esse cuidado que ele tem com as pessoas, isso reverbera para mim, para nossa família, quanto pastores, quanto cuidadores de pessoas, a gente tem essa preocupação de quando alguém precisa de uma palavra, quando alguém precisa ser entendido. Eu acho que isso faz parte do pastoreio, faz parte da minha missão juntamente com ele. E para completar, assim, o que você espera em Deus, assim, no futuro da IMCC? De Deus nós esperamos tudo, né? Porque a nossa expectativa está nele. Amém. O pastor costuma dizer que quando nós colocamos a nossa expectativa no outro, de alguma forma nós vamos nos decepcionar. Mas quando nós colocamos a nossa expectativa no Senhor, nós seremos a cada dia agraciados, nós seremos a cada dia, seremos cheios, né, do Senhor, e a nossa expectativa está sempre nele, e eu tenho certeza que ele tem muito mais para fazer. Nós já estamos assim com o coração muito grato pelo que ele já tem feito aqui por nós, e assim, a expectativa é muito grande, porque o Senhor só tem coisas boas para trazer para nós. Amém. Pastor Marcelo, uma pergunta surpresa, assim. Uma palavra de gratidão, assim, a todos que de alguma forma estão assistindo esse vídeo agora e te olham como referência, assim como eu sou serva aqui na IMCC, também olho com respeito, com amor, e eu sei que muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo agora, elas também te olham dessa forma, e eu queria que o senhor liberasse uma palavra de gratidão para elas agora. Sim, eu aprendi que sozinho eu posso ir até mais rápido, mas juntos nós conseguimos chegar até onde a gente chegou hoje aqui, sabe? E eu sou cercado de muita gente boa, sabe? Muita gente boa. Eu sou, né, eu e a minha casa, eu e a minha família, nós ganhamos muito com isso, sabe? De pessoas que cuidam de nós. E é uma coisa que eu sempre agradeço ao Senhor, porque você se sente protegido também. Pessoas tão boas, não são cúmplices, porque cúmplice dá tapinha nas costas, mas pessoas de verdade, sabe? Pastor, olha assim, pastor, olha assim, vamos caminhar assim, né? E trazem tantas coisas boas, como a pastora falou, pessoas que têm muito talento, sabe? Pessoas, homens e mulheres de Deus que nos ajudam muito. Então, eu sou muito grato, porque eu entendo que amigo para descer morro tem muitos. E eu tenho muitos amigos e amigas que o reino me presenteou, sabe? Que eu tenho o privilégio de ser o líder espiritual de muita gente, mas eu aprendo muito, eu aprendo mais do que eu ensino, sabe? Então, e pessoas que eu sei que eu posso subir morro, que já subiram muito morro junto comigo. Então, minha gratidão, meu coração muito grato, sabe? Por tanta gente disposta, por tanto morro que já subimos juntos. Porque não é vamos subir, é já subimos, sabe? Não é comer 1 quilo de sal, é já comemos, sabe? E isso gera também além da gratidão, fala assim, dá pra gente ir mais, porque a galera é boa, é disponível, e ninguém aqui tá trabalhando para mim, sabe? Todo mundo trabalha para Jesus. Eu trabalho para Jesus, nós trabalhamos para Jesus. Eu sou muito grato, porque as pessoas também precisam se submeter à minha autoridade espiritual. E isso é gerado, sabe, uma gratidão no meu coração, porque pessoas, às vezes mais talentosas, com mais idade, sabe, com tanta vocação, com tantos dons, se submete à minha liderança, à nossa liderança. Eu sou muito grato por ter vocês. Deus sabe, eu sempre falo, Deus sabe que eu precisava de vocês, sabe, para a gente seguir junto, para a gente caminhar, e para, acima de qualquer coisa, o reino ser
sabe, ser estabelecido e o reino do Senhor alcançar muitas e muitas vidas. Um texto que o Senhor colocou no meu coração lá no início, sabe? Antes de tudo acontecer, e eu tive o privilégio de ler ele na garagem, eu quero compartilhar com vocês para nós orarmos. Efésios capítulo 3 e versículo 20. Sabe, naquele momento foi uma injeção de fé, de confiança, mas não dava para enxergar muita coisa, mas o texto, sabe, ele é muito encorajador. É Paulo orando pela igreja de Éfeso, capítulo 3 e versículo 20, ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A Ele, glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. E é nesse fundamento, é nesse texto que nós temos também nos movido, que aquele que começou a boa obra, Ele mesmo a aperfeiçoará, e Ele fará de forma que tudo muito mais abundantemente além do que nós pedimos ou pensamos. Porque tudo é para a glória de Cristo. Sabe, tem muita coisa para falar ainda, mas vamos deixar para as próximas vezes aí, falar das etapas que nós passamos, desafios do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, sexto ano, né, os desafios do sétimo ano, mas os milagres acima de qualquer coisa em todos esses anos. Foram muitos milagres, gente. Mas milagres assim, a gente precisa de mais episódios, de mais conversas para a gente falar, né? E também dos nossos projetos futuros, né? Glórias a Deus que nós já compramos 2 terrenos, estamos na etapa ali, né, da construção já do templo, assim, já avançamos muito, mas tem muita coisa ainda para frente, tem muito projeto também, sabe, para alcançar muita gente, e em nome de Jesus, né, nós vamos cumprir isso para a glória dele. Só faz sentido se for para a glória dele. Eu quero orar com vocês, agradecendo por esse tempo, por essa conversa, e que o Senhor continue ministrando no nosso coração. A ideia aqui, como tem muita gente nova, como tem muita gente que ainda não nos conhece tão bem, é falar do nosso coração, falar do que nos move, sabe, e agradecer. E a ideia é fazer isso para demonstrar quem nós somos, o nosso coração, com todas as nossas vulnerabilidades, mas com todo o nosso amor, nosso carinho, nosso cuidado com a noiva de Jesus, que é amar as pessoas. Tá bom? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Vamos orar agradecendo ao Senhor por tudo, por esse tempo, por essa oportunidade. Muita gratidão no nosso coração. Vamos agradecer. Pai, no nome de Jesus, com alegria no coração, Senhor, te louvamos aqui por essa conversa, por abrir o nosso coração. O Senhor sabe da nossa intenção é que o teu reino seja alcançado por muitas vidas. Pai, que o Senhor continue tendo misericórdia, que a tua bondade continue nos alcançando, que vidas, Senhor, se acheguem a ti. Nós queremos, com toda a nossa força, com todo o nosso, Senhor, interesse do nosso coração, Jesus, é que vidas sejam alcançadas, Pai. Essa é a nossa oração aqui. Te louvamos por esse tempo, te louvamos pelo 7º ano que está chegando da nossa comunidade, por todos os líderes, por todos os pastores, por todos os ministérios, por todos os membros, por aqueles que estão desde o início, Senhor, da nossa comunidade, por aqueles que se achegaram agora há pouco. Todos são muito importantes, Pai. Nós te honramos, te agradecemos por todo o teu cuidado meticuloso, Senhor, em cada etapa, em cada fase, em cada desafio, por tantos milagres que o Senhor tem feito, Senhor, em nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai. Não é sobre um lugar, Senhor, é sobre um reino. Nós te amamos, Pai. Nós queremos te amar todos os dias das nossas vidas. Nós queremos que muitas vidas te amem, Senhor. Através, Pai, da pregação da tua palavra, através das nossas vidas como instrumentos do teu reino. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, a gente terminou as perguntas.
Muito obrigada por terem ficado até aqui. Deus abençoe vocês. Curta, comenta, compartilha esse vídeo para alguém, para ser edificado também com essa palavra. E se você quiser conhecer a nossa comunidade, nós estamos no Espírito Santo, em Serra, tá? Eu vou deixar aqui no link embaixo, na descrição desse vídeo, o endereço da igreja, as nossas redes, para que vocês possam nos acompanhar. E é isso, um beijo, fica com Deus, tchau!